Tudo bom, gente? Hoje eu queria comentar um pouco sobre a minha estratégia, de alocação, de avaliação de investimento, Eu comentei em outro vídeo que eu faço análise por gestora. Essa análise por gestora tem também alguns riscos envolvidos e hoje eu queria comentar um pouco sobre eles, tá? O Nod, Natan, Otávio, do Click Invest, eu até recomendo fortemente os vídeos dele. Ele tem muita experiência, então tem várias coisas que eu procuro em vídeos antigos dele para entender melhor e tem a explicação, várias dicas. Ele fala aqui nesse vídeo sobre o HFOP. Vamos dar uma olhadinha no que ele fala. Vou até deixar aqui já a calculadora que eu vou utilizar no meio do vídeo, tá bom? Vamos lá. Se a gente observar, o fundo com maior posição é o HLOG, que é o fundo de logística da própria rede, que são 13,7%. E, na verdade, existem outros fundos, vários, que também são da própria rede. A gente tem, além do HLOG, a gente tem o HREC, que são 9,6%. A gente tem o HGBS, que são mais 9% da carteira. A gente tem o RED AAA, que é o HAAA, com 5,6%. A gente tem o HDOF, que é o Platinum, com 3,6%. A gente tem o Parque Anhanguera, que é o PQAG, com 3,4%. A gente tem o Cidade Jardim, com 2,3%. A gente tem o HDL com 1,3%. Acabou, né? Estou até procurando aqui nas minhas anotações. Acho que sim, acho que eu marquei todos. Somando isso, a gente está falando de quase 50% da carteira exposta em fundos da própria rede. E esse é um ponto que muita gente critica, reclama, acha estranho. Tem quem critique, porque diz que o fundo usa recursos para poder segurar preço, garantir emissões de fundos da própria casa. Tem gente que elogia porque diz o seguinte: bom, se o próprio gestor, a gente tem gestores que têm por política não investir em fundos da própria casa. E aí tem gente que critica e fala assim: bom, se nem o gestor quer colocar dinheiro dinheiro do seu fundo de fundos nos seus próprios fundos da casa, qual é a confiança que ele tem? Então, tem gente que elogia, porque diz que a rede isso está mostrando confiança nos seus ativos, porque coloca, vamos arredondar, metade do patrimônio do FOF nesses ativos. Tem gente que entende como um conflito de interesse. Fica a interpretação de cada um. Além disso, ele tem uma exposição muito grande também a um único inquilino, que é o Banco do Brasil. Sim, um FOF tem exposição a um inquilino. Por quê? O TVRI, que é o antigo BBPO, ocupa 10,1% da carteira, e o Green Towers, o GTWR, que é um conjunto de 3 torres ali coladas uma na outra, praticamente um prédio só, digamos assim, que é alugado também só para o Banco do Brasil, que é 6,7%, ou seja, 17% do patrimônio está exposto ao Banco do Brasil. Esse é o portfólio. Lembrando que algumas pessoas vão notar que não tem uma regra que diz que fundo de fundos não pode ter mais do que 10% em qualquer fundo imobiliário. Sim, essa é a regra. Tem uma exceção. Segura comigo. E se a gente voltar aqui um pouquinho aqui na página 9, ele mostra aqui que hoje... Ok. Ele até explica aqui. Se você faz uma emissão, por isso o HFOP ele faz bastante emissão, se não me engano são 16 emissões que ele fez até agora, praticamente uma a cada semestre, porque se você faz a emissão, você tem 6 meses para você se enquadrar na regra, então você fica livre e você extrapolar um pouquinho. Então ele sempre fica fazendo isso. Sinceramente, eu me sinto um pouco desconfortável, porque dá a entender que realmente é algo que eles estão visando o lucro deles, tá? Mas isso, claro, é uma avaliação minha e é completamente subjetivo, tá? Não tem nem nada objetivo que eu possa mostrar para vocês que isso aqui é um conflito de interesse. Mas eu olho outras gestoras, como por exemplo, o CAFOP.
CAPOP é um fundo da Quineia. E a Quineia é um fundo, é uma gestora onde o mercado ele tem um certo respeito por eles. E eles não chegam nem perto de ter uma porcentagem dessas em carteira do CAPOP. De qualquer forma, o fundo ele tem essa exposição, e aí quando eu faço análise por gestora, eu penalizo o HFOP, ou melhor, eu penalizo a gestora como um todo, que é a RED. E aí, isso que eu queria mostrar, tem a HFOP, por exemplo, a RED, ela tem, por exemplo, o HGBS. O HGBS é um fundo que meio que já se provou no tempo, ele é muito antigo na Bolsa, ele é um fundo de shopping, um dos maiores do setor, e é indiscutivelmente assim, bom, ele trouxe resultados aos cotistas, tá? Eu cheguei a entrar nele, tá? Só que eles fizeram um movimento, por exemplo, de que muita gente achou legal, aprovou e tal, que é, quando você tem um shopping, né, geralmente você paga alguma administradora para ficar administrando. Então, tem a Alus, tem outros que agora eu não vou lembrar o nome, mas tem outras, tá? Eu acho que a Alus é a mais conhecida, né? Mas tem outras administradoras de shopping. E aí o que acontece? Eles fizeram, se eu não me engano, uma assembleia até para isso, né? Para entre as coisas que eles colocaram em votação, verificar se eles tiravam uma parte, né, do administrador e colocava para a própria rede fazer a gestão. Normal, isso aí é interessante porque o fundo ele pode ter um ganho de eficiência, porque ele já tem alguns shoppings, né? Então ele provavelmente tem uma certa experiência, então ele pode se utilizar, né, para gerar mais valor aos cotistas, porque vai ser uma despesa menos ali. Só que, como eu já tenho um pé atrás, entendeu? Como eu faço uma avaliação por gestora, então para mim foi um ponto de alerta que subiu. E aí eu saí da minha posição, assim, com lucro, tudo certo. Mas eu só queria mostrar que a análise por gestora, como eu faço, ela pode trazer algumas leituras que eu não vou dizer que são equivocadas, porque eu acho que eu me sinto mais seguro assim, tá? Mas que podem ser questionáveis. Bom, eu acho que era isso, era só trazer essa reflexão hoje. Como eu disse, eu estou bem assim, satisfeito com a minha estratégia, mas eu gostaria realmente de ouvir o que vocês acham, se você acha que faz sentido ou não, você analisar e fazer essa separação por gestora. Isso até entre analistas eu vejo que é diferente. Por exemplo, o Max da Nord, ele faz uma separação muito grande. Então, quando, não vou te falar, mas quando um fundo de papel fez uma emissão abaixo do VP, ele continuou colocando como compra em um fundo da mesma gestora, mas, claro, em um outro fundo. E ele explicou que a gestão é diferente, tá? Enquanto isso, o Rodrigo Medeiros ele tem uma visão mais de realmente fazer uma análise por gestora também, tá? Essa análise do HFOP e da RED é uma avaliação minha, tá? Não é do Rodrigo Medeiros ou de outro, tá? Vou deixar isso bem claro, tá? E somado a isso, como eu sempre falo, eu não tenho competência técnica, isso aqui não é indicação de compra, de venda, é só reflexões que às vezes eu acho interessante trazer para vocês, tá? Mas eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham, tá bom? Queria que vocês também falassem da maneira que vocês analisam os seus ativos. E é isso, gente. Um ótimo dia, boa noite, tchau. Deixa o like, tá?